Pessoal, boa noite. Meu nome é Jaqueline Nascimento. Nós estamos aqui no Leitura Dev Convida. E quem é a primeira vez, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Hoje a gente tem um convidado super especial para falar sobre liderança técnica na era de IA. Eu acho que isso é um assunto que a gente vem falando um pouquinho nos nossos encontros de fundamentos de arquitetura de software. E eu acho que isso foi perfeito, convidar uma pessoa que tem propriedade para falar sobre isso. Então, Murilo, muito obrigada de verdade, de coração, por ter topado essa conversa com a gente. Eu tenho certeza que todo mundo vai curtir bastante essa noite, essa conversa aberta com você sobre esse tema tão importante atualmente no nosso ambiente de trabalho. Então, o palco é seu, pode se apresentar. Agora, tenho certeza que a galera vai curtir bastante. Cara, muito legal. Vamos lá, turma. Aqui eu vou. Aqui é um papo bem tranquilo, bem de troca mesmo, tá? Assim, se quiserem perguntar, fiquem à vontade, podem interromper. Aqui é. Eu brinco falando que eu não tenho nenhum protocolo, né? E nenhum milindre, assim, com relação a essas coisas. Então, super aberto aqui com vocês. Vou compartilhar a tela aqui, uma pequena apresentação, mas é só para a gente guiar o papo também e abrir eventualmente para algumas conversas, tá? Deixa eu compartilhar aqui a tela, né? E aí vocês me avisam na hora que vocês estiverem visualizando a tela, tá? Sim. Então, bora lá, gente. Vamos lá. Quem é Murilo Felil, né? Vamos começar por aqui, que acho que a Jaque já encheu bem a bola aqui no começo. Não é tudo isso, tá, gente? Então, diminua um pouco as expectativas, mas a ideia vamos ambientar vocês de quem sou eu, né? E aí, assim, como a gente ia falar um pouco sobre liderança na era de IA, entre outras coisas aqui, eu me botei um desafio pessoal. Então, tudo que vocês estão vendo aqui foi gerado por IA, tá bom? Eu botei a mão na massa, assim, um detalhezinho ou outro, mas muito pequenininho. Dá para ver até, inclusive, que tem alguns erros de português aqui. Eu resolvi deixar, porque faz parte do processo, né? Mas vamos lá, quem sou eu, cara? Eu sou esse cara aqui, essa aqui é a minha família, né? Então eu sou pai, né? Eu sou pai da Nívia, sou casado com a Fernanda, e hoje estou, né, com 38 anos e eu trabalho, né, na área de tecnologia já um pouquinho de tempo aqui, né? Eu estou nessa carreira aqui, né, nessa jornada, né, profissional já há 21 anos, né? Comecei lá em 2005 como estagiário, passei por análise de suporte técnico, né, call centers, já trabalhei em consultoria, né, prestando projetos de service desk e customizações de ferramentas. E depois em 2010 eu entrei no Itaú, né, e de lá eu fiz uma carreira de um analista júnior, né, de engenharia. Hoje eu estou como um coordenador de engenharia e quem sabe aí, né, nos próximos passos, não galgando uma posição aí como gerente, né. Eu sou um cara que me orgulho de alguns feitos, né, de algumas construções e basicamente, né, nessa jornada toda assim teve muita transformação, né. Então, o Murilo que era lá de trás, assim, e o Murilo que é hoje, cara, sinceramente, são pessoas muito diferentes. E eu me orgulho disso, né? Que é um pouco da nossa capacidade de transformar, de estar aberto ao novo, e também de ter consciência dos nossos vieses, né? E das nossas vulnerabilidades para a gente poder trabalhar. E aí, cara, tudo isso ele é baseado no quê, né? Em valores, né? Então, eu sou um cara que prezo pela ética, né? Respeito. Eu gosto de excelência, assim, e sou muito exigente comigo mesmo, né? E com as pessoas também ao meu redor. Eu tento equilibrar um pouco disso, mas sou mais forte do que eu. Eu me sinto uma pessoa muito corajosa. Corajosa porque eu, eu evito ficar estagnado, eu sempre estou me desafiando. Eu gosto de problema. Eu gosto das curvas de rio que a gente tem nas áreas de tecnologia, assim, do jeito mais visceral possível. Mas tudo isso, assim, com muito equilíbrio, né? E gosto também de muita colaboração. Então, eu sou um cara que, né, eu gosto de ajudar, eu gosto de apoiar, eu gosto de estar junto, assim, eu gosto de verdade, assim, de estar próximo às pessoas. Cara, comecei esse pitch, né, falando da minha família, né, e o que me move são eles também, né. Gosto de cozinhar, gosto de viagens, videogame e ultimamente venho experimentando novos hobbies, né. Comecei um beach tennis, né,
e também estou fazendo bastante natação. Fora isso, cara, adoro música e toda vez que é possível, eu adoro uma resenha, uma conversa, principalmente para compartilhar conhecimento, né? Eu não guardo nada para mim. Na verdade, eu brinco falando que eu sou palestrinha. Adoro falar, adoro compartilhar, adoro passar para frente, né? E, cara, nessa reta final, assim, dessa trajetória, né, até então, porque final não tem, né? Tem ainda muitos anos pela frente, assim, de muito trabalho árduo, né? Mas, assim, eu me encontrei muito numa linha de desenvolver pessoas, sabe, gente? De falar sobre ajudar, né? De tentar construir, mas, assim, sempre também vinculado com desafios, com resultado, com tudo, né? Então, é algo onde eu me encontrei, né? E como que eu faço a liderança, né? E talvez a gente vai explorar um pouco mais para frente, né? Nos temas aqui, cara, eu gosto muito de uma gestão que a gente chama aqui, né? De gestão situacional. E o que significa essa gestão situacional, tá? Na prática, assim, é uma gestão que ela é baseada muito no indivíduo, né? Em que sentido? Cara, hoje temos times diversos, né? Temos o grupo que vocês estão aqui, né? Tem de todos os tipos, de todas as idades, tem vários grupos, né? Cara, então liderar de uma forma só para todos vocês não vai fazer sentido. Pode funcionar para um ou dois, pode funcionar para três, mas não vai funcionar para 10, para 15, para 20. Então eu tenho que, dado o contexto, né, uma atividade, uma tarefa e tudo mais, eu preciso entender, né, quem são as pessoas que estão envolvidas e como que eu provoco para tentar estirar o melhor de cada uma dessas pessoas, assim, para a gente ter um melhor resultado dali. E isso, né, além de gerar resultado, mas também gera provocações e insumos ali para os altos desenvolvimentos. E numa frase, né, depois que a Jaque me pediu aqui, e é uma frase que vem me martelando nos últimos tempos, né, de uma reflexão profunda. Eu gosto de reflexões profundas comigo mesmo, tem esse momento para mim. Então, assim, cara, pelo que eu quero ser lembrado daqui em diante, sabe? E hoje e talvez isso possa ser traduzido como um propósito, mas no final eu só quero ser lembrado por isso, né? Com uma pessoa que está liderando com impacto, né? Gerando impacto, né? Formando líderes, líderes, né? Não só de pessoas, mas líderes resilientes, líderes de pessoas para pessoas, né? Conectar tecnologia ao negócio, porque eu adoro tecnologia, vivo tecnologia, não me vejo em outra área a não ser tecnologia. E, cara, de verdade, uma coisa também que me move muito, assim, é saber que eu estou desenvolvendo pessoas de alto nível, né? E aí, onde que eu conecto isso, né? Só numa linha profissional, né? Tem coisas pessoais também que eu me orgulho pra caramba, não coloquei aqui, né? Dado o contexto. Mas, cara, principalmente eu vou começar de baixo para cima aqui, mas assim, é ter desenvolvido pessoas que hoje, inclusive, são os meus pares e parceiros, sabe? Até indiretamente já ajudei, assim, pessoas que, inclusive, já são até líderes, né, com posições, né, hierárquicas até maiores do que a minha. E uma coisa que eu falo para todo mundo, assim, cara, e de verdade, é paixão. Eu não tenho apego, né, falando assim, eu lidero uma pessoa, essa pessoa vai sempre, eu tenho que liderá-la, né, para sempre. Não. Toda vez que eu tô com alguém, eu falo assim, cara, tomara que um dia você seja o meu chefe, né? E normalmente eu coloco até com uma ressalva, né? Falo assim, o dia que você for meu chefe, eu quero que você pegue leve comigo, né? Eu quero não seja tão exigente quanto eu fui, né? Mas, assim, isso é uma coisa que me orgulha, me traz bastante carinho. Esse ano aqui eu tô sendo, pessoalmente falando, assim, muito agradecido, porque muitas pessoas com que eu trabalhei, que estou desenvolvendo, estão evoluindo, né? Não só de posições de júnior, plenos para sêniores, né? Mas também para coordenadores especialistas, cara. Isso aqui está me trazendo uma alegria profunda. E coisas, assim, que elas pegam um pouco do meu pessoal, mas que vale também compartilhar, porque também é motivo de orgulho, né? Cara, lá dentro do banco, né, dentro do Itaú, já participei de um processo que eles chamavam de pool de talentos, né, e passar por esse processo para mim foi muito interessante. Foi um marco de vitória, né, até um marco de reconhecimento pessoal. E também lá atrás, cara, quando eu era adolescente e tudo mais, eu muito forçadamente participei, né, de uma Olimpíada de Matemática e eu ganhei, cara, assim, por incrível que pareça, né? E isso por que é um marco, né? Primeiro que não é todo lugar, todo mundo que conhece alguém, né, ou que já viu alguém que ganhou uma Olimpíada de Matemática, né? Começa por aí, né? Mas eu acho que esse tem um marco especial porque no final e conecta muito com essa questão de liderar pessoas. Eu não queria, eu por vários motivos.
E aí tinha uma líder, né, que era uma professora, né, e essa professora, ela viu muito potencial e ela foi lá e me provocou. Cara, tenta, vai, faz. Me provocou de verdade. E eu fui lá e tentei, né, sair daquela zona de conforto que a gente sempre escuta aí, né, pelos gurus de internet, o tempo todo. Mas na hora que eu tentei e fiz, cara, eu consegui. Putz, né? O resultado não era certo, mas também já era incerto, né? E o resultado certo era se eu não tivesse tentado. Se eu não tivesse tentado, eu nem não estaria contando essa história aqui para vocês hoje. Então eu acho que isso tudo fecha, né, numa visão para mim única, que é assim, cara, a minha trajetória de vida, desde o dia que eu entrei desculpa, trajetória profissional, desde que eu entrei como estagiário, passei por um suporte técnico e fui para uma área de desenvolvimento de sistemas, né, por aí vai, ela é muito pautada por transformação. E aí a parte que me conquista é que é o impacto que eu sinto. Falo assim, cara, é estar aberto para essa transformação. E principalmente quando a gente está falando de uma era hoje de IA, né, em outras coisas, cara, estar aberto para transformação numa era como a gente está vivendo hoje é fundamental. É fundamental porque senão a gente não transforma, a gente não vai estar absorvendo oportunidades, mais do que isso a gente não vai estar gerando resultado, né? E aí a gente já sabe quais são as consequências de tudo isso. Então, isso aqui é um pouco sobre mim. Admito que eu adorei esse slide, tá? Graças a IA, porque eu acho que eu não teria capacidade, né, de ter feito algo semelhante com essa. E, assim, esse aqui é um pouquinho de mim, tá? E aí, assim, eu vou adentrar aqui no tema, né, nas conversas e tudo mais. E aí, se vocês tiverem alguma dúvida, algum ponto, alguma coisa, gente, fiquem à vontade, mandem mensagem. E aqui já, que eu vou te pedir um favor, tá? Se tiver algum chat, alguma coisa, alguma pergunta aqui, cara, me dá um toque aqui que eu tô tentando me equilibrar com uma tela só, tá bom? Tá bom. Aí, galera, levanta a mão para fazer perguntas, beleza? Fechado. Então, bora lá, gente. Vamos adentrar esse tema que é interessante aqui. E admito que me gerou uma reflexão nessa última semana também sobre como que eu abordaria isso, como que eu adentraria no tema e tudo mais. E aí eu resolvi fazer uma coisa, gente. Eu utilizei o famoso notebook LM, tá bom? E aí, assim, cara, eu vou falar uma coisa para vocês, né? Seria, acho que, ruim da minha parte, utópico até, querer falar sobre IA, né? Ou até com os meus times, com as pessoas com que eu conheço, né? Tentar, né, convergir para a gente aprender juntos, né, sobre IA, mas não usar IA no nosso dia a dia, né? E aí, uma das ferramentas que eu venho utilizando, assim, com muito afinco, e acho que, dado o conteúdo aqui, né, o grupo, que é um clube de leitura, né, cara, que vocês estão pegando temas, né, estudando, aprofundando e tudo mais, cara, o notebook LM, tá? Que eles estão passando por um rebrand aqui, mas está ficando dentro da suite do Gemini, hoje da Google. Cara, isso é uma ferramenta fantástica para estudar, para pegar artigos, para você ler, para pesquisar conteúdos, entre outras coisas assim. Cara, facilita pra caramba. Fora que gera infográficos, materiais, dá para fazer até um podcast com ele. Então, assim, é uma coisa que eu estou utilizando pra caramba e que fica de dica. E aí eu falei assim, cara, eu vou usar ele aqui para gerar esse conteúdo. E aí, para falar sobre liderança, né, de pessoas numa era de IA, cara, a gente não consegue não falar sobre IA e também não consegue falar sobre pessoas, né? A gente tem que abordar os dois temas. E aí, o que a gente começa aqui, né? Eu acho que é interessante a gente começar com alguns dados, né? E aí, aqui o título, né, ele fica como um paradoxo da percepção. Lindo título, mas o que significa na prática? Quando a gente começa a olhar alguns dados que o próprio GitHub Copilot, né, o GitHub, né, tem uns papers, né, que eles disponibilizam. Quando a gente olha para matérias, né, da Harvard Business Review, quando a gente olha para os conteúdos da Anthropic Economy, né, e entre outros conteúdos que a gente encontra aí na vastidão da internet, a gente chega num número que é muito bonito, né, de se falar, mas ao mesmo tempo complexo pra caramba, né, de se medir. Mas nos grandes papers aqui a gente vê que, cara, o uso de IA no nosso dia a dia, né, tanto para você fazer uma arquitetura, fazer um desenho de uma solução, uma entrega de software, principalmente de softwares novos, né, até refatorações de antigos, né, mas entregas novas, ela gera uma métrica que é meio padrão, assim, 55% de geração de código ela tá mais rápido. E aí você fala assim, cara, mas
tô vendo que está mais rápido, mas ao mesmo tempo você vai ter experiências no dia a dia que não vai conseguir capturar esses 55%. E aqui vem talvez uma sacada desses papers, né? É principalmente geração de código rotineiro e tarefas, né, que são consideradas boilerplates, né, repetitivas, entre outras coisas. Essas atividades que são mais padronizadas, né, elas têm um ganho de eficiência muito rápido, né? Só que qual que é o outro lado desse número, né? Que é complexo e a gente também tem que saber lidar. Cara, tem uma média, né, de um pouco mais de 30% aqui que tem um aumento de código que é reescrito, né? E o que acontece, né? Qual que é o ponto aqui? A IA, ela normalmente ela fica muito rápida, mas ela também duplica código. Então, antes, um trabalho de arquitetura, um trabalho de engenharia ali bem robusto, ele faz com que a gente olhe para o código e não fique duplicando, porque vira sujeira, fica fácil de dar sustentação nisso, né? Então, prejudica a manutenibilidade do código. E aí a gente tem um cuidado normalmente com isso, né? Mas com a IA, com a velocidade e tudo mais, a gente, para acelerar, acaba catando muito o resultado da IA e esse é um resultado que está acontecendo no modo geral. Então, a gente está tendo o que a gente chama de churn, né? De mais ou menos uns 30, pouco mais de 30% ali de códigos duplicados, reescritos e tudo mais. E tem uma parada que é muito louca, né? Da mesma forma que eu aumento a velocidade na escrita de história, mas às vezes a velocidade, né, de conclusão das tarefas, né, principalmente as complexas, elas estão tendo um prejuízo, né? Os papers que eu estava pesquisando aqui, né, para gerar essa visão, eles dão uma média de menos 20%, né, nas tarefas complexas. E por que essas tarefas complexas ela perde velocidade? É porque hoje, né, você gera código muito rápido, tem uma necessidade de revisão desse código, e aí essa necessidade de revisão desse código, ele acaba ficando acumulado principalmente com pessoas mais sêniores. E essas pessoas mais sêniores, que elas acabam tratando também atividades mais complexas, elas acabam despriorizando ou diminuindo a sua velocidade de atuação nas tarefas complexas e ela acaba focando muito no review. Então, o que uma etapa fica mais rápido, tem uma outra ali que acaba ficando mais engargalada e fica mais nichada também dentro dos diferentes níveis de perfis que a gente tem dentro de uma área. E aí, cara, vira aquela sinuca de bico, né? E aí? Tá gerando velocidade, mas não tá, mas tá me gerando certa complexidade e um engargalamento em algumas determinadas pessoas, e fora outros números que a gente acompanha, né? Como sobrecarga de trabalho, entre outras coisas e tudo mais, que também é legal de ver, mas assim, tem que tomar cuidado com os enviesamentos, tá? E aí, um outro número que talvez para mim é um dos mais complexos, né? E, ao mesmo tempo, também é um número que eu acho que tem muitas chances da gente revisitar, principalmente assim como líderes de pessoas, mas também como pessoas assim da área, né, que está em desenvolvimento e tudo mais. O que a gente vê nesses papers é que tem uma média de 20 a 46%, tá, de retração nas vagas de desenvolvedores júniores. E diferente do que o pessoal fala, assim, de layoffs que estão sendo demitidos, a IA vai substituir o emprego, na verdade, o que está acontecendo é que você está precisando de pessoas cada vez mais rapidamente especializadas, né, mais sêniores. E aí o mercado ele acaba tendo uma tendência de abrir agora mais vagas, né, seniors, né, plenos ou que já tem uma experiência vasta com os de IA, e aí acaba tendo uma retração talvez na contratação de cargos, né, de início, né. E eu acho que isso é um problema do agora, mas que não é sustentável. Então, portanto, tá se estabelecendo alguns limites, explorando alguns limites aqui dessa tecnologia, e isso aqui deve se estabilizar no médio prazo, né? E aí o punchline aqui, né, de conexão, cara, tudo isso que a gente está vivendo hoje, né, todos esses dados e tudo mais, tem coisas que assustam, tem coisas que geram uma curiosidade, né, desafio, assim, de oportunidade, mas no final de tudo é que está rolando uma reestruturação, né, silenciosa, né, principalmente dos nossos pipelines de talentos e principalmente do que é considerado hoje o nosso emprego, né, no sentido de engenharia, né, de desenvolvimento e de arquitetura. Então, eu acho que é legal trazer, né, um pouco dessas percepções, porque isso aqui ele abre para a gente aqui, né, algumas reflexões, né. E qual que é o principal dela, né? Assim, basicamente, né, o gargalo mudou, né, de lugar. O que significa isso, né? A gente está gerando códigos cada vez mais rápidos, né? A gente está falando hoje de automações desses fluxos de trabalho. Só que, cara,
o que era talvez um sonho e uma narrativa, né, lá atrás, de que a IA ela ia gerar, talvez, aliviar a cognição humana, né, a gente está vendo que no final está virando um hiperestímulo, né, e também um gargalo, né, para esse filtro humano, né, de validar tudo que está sendo gerado e tudo mais, para a gente ter qualidade de entregas, né. E onde que a gente vê isso, né, cara? Assim, a gente tem uma hiperprodutividade meio que ilusória. Então, o código pode sair em minutos, mas esbarra tipo, em barreiras de revisão, segurança e integração contínua. Fadiga de automação, né, cara? Assim, os sêniores presos em ciclos mais exaustivos de depuração, né? Auditoria, né, defensiva para não deixar passar algum código que não faça sentido, que pode gerar algum problema em relação a IA. Inclusive, tem alguns termos, né, hoje no mercado que se fala muito sobre work swap, né, entre outras formas de você explicar, né, sobre esses trabalhos, né, e onde que está se perdendo os tempos, né, em relação a isso. Né? Você também tem um risco operacional aqui, talvez um pouco assimétrico, né? O que significa, cara? Volume versus qualidade. Assim, você pode também ter uma adoção muito alta, né, de agentes, né, para fazer muitas alterações. Você pode ter aumentos de superfície de vulnerabilidade, cada vez débitos técnicos cada vez mais invisíveis, assim. Então, onde você está ganhando velocidade, no momento atual a gente vive alguns gargalos aqui de qualidade talvez um pouco mais baixa, né? Não sei se todos vão se recordar, mas até recentemente a gente teve um problema gigantesco ali na Amazon, né? E aí depois quando você lê o paper, né, do post-mortem, né, que eles fazem ao final, o post-mortem ele fala um pouco sobre uma automatização, né, de geração de código sem a validação humana, né, que estava e que foi para a produção que gerou o impacto que se gerou, né? Isso teve um impacto em vários mercados, né? Desde do Fortnite, que minha filha está jogando nesse exato momento, né, até os mercados financeiros e bancos, como a gente vê. E aí, cara, qual que é o grande ponto que pega, tá? A gente, numa perspectiva ser humano também, existe um medo, né? Um medo que permeia, né, as nossas leituras e tudo mais. E porque a gente sente que está ficando obsoleto, ou talvez a gente pode chegar até numa linha do tipo, cara, o que eu tô aprendendo não vai fazer mais sentido, né? Eu aposto aqui com vocês que, pelo menos, se não todos aqui, devem ter recebido algum meme, né? Nos últimos tempos, né? Onde o cara faz uma timeline, né, de evolução falando assim, 2020 era chats, né? 2022 agentes, 2023 a gente está falando 24 de um pouco de skills, 25 aqui, né? Começa a falar sobre hardness, né? Entre outras coisas, e aí 2027 o cara fala assim, né? Fazendeiros, né? Porque eles vão perder os nossos empregos. E aí, cara, quando você também está em torno de tudo isso, cara, de tantas transformações, de tantos números, né, apocalípticos e, cara, dá medo, né? E aí, quando a gente tem medo, né, eu acho que é o pior comportamento, né, que a gente pode ter aqui, é um comportamento de resignação, né, um comportamento que nos trava, ele nos congela, ele nos gera muita incerteza, né, e como que a gente lida, né, com pessoas, né, num ambiente que é tão incerto ao mesmo tempo, tão fascinante, né, de uma perspectiva de inovação, de oportunidade, mas como que a gente lida com tudo isso, né, no nosso dia a dia, né? E aí que vem a brincadeira, cara, assim, eu acho que a liderança, ela muda, né? E a liderança, eu quero que vocês compreendam uma coisa, tá, gente? Quando eu tô falando de liderança, eu não tô falando mais sobre o Murilo como gestor de outras pessoas, né? Ou tô falando da liderança nossa, assim, lateralmente, entendeu? É nós, assim, é nós lideramos a nós mesmos, nós lideramos o grupo ao redor, né? É uma forma da gente enxergar isso aqui como também nossa responsabilidade. E eu acho que passa, assim, para a gente começar a ter mais intenção. E aí, fala assim, né? Como lidera pessoas na era de IA? Cara, a gente lidera com intenção. O que significa liderar com intenção? É trabalhar com inteligência emocional, empatia, autoconhecimento, autoconsciência, né? Cara, esse é o maior artigo cognitivo que nenhum modelo de IA vai replicar, entendeu? Por quê? Porque o modelo ele é estático, ele é um algoritmo. Assim, não entrem na vibe aí, tá, gente, de AGI, de inteligência onisciente, não sei o que, cara. Aprenda uma coisa, assim, tudo que a gente está vivendo é apenas um algoritmo matemático. Ele tem uma base chamada transformer,
e tudo que a gente coloca de texto, ele compara os textos com eles mesmos e gera um vetor e vai para uma base de dados para achar qual é a informação mais prática, simples. Não deem alma, né, ou consciência para algo que é puramente matemático, né? Então, isso faz parte do fator humano, né? Então, quando a gente olha nessa liderança intencional, cara, começa com inteligência emocional. Vamos colocar os problemas, né, as coisinhas dentro das suas caixinhas, né? Vamos no autorregular, né? Para a gente também não se perder nesse processo. 2, né? Eu acho que a gente tem que trabalhar segurança psicológica. E o que é segurança psicológica, cara? Como gestores, né, como os líderes, né, também dentro dos nossos times, a gente tem que trabalhar cada vez mais o espaço, né, seguro, né, para a gente conseguir entender erros, admitir vulnerabilidades, entender que adoções, né, cegas ou não, ela também pode gerar outputs de máquina errado. Quando a gente começa a criar esse ambiente, a gente pode falar, né, que a gente está tendo um problema e tudo mais, a gente abre um espaço também para a gente trazer as soluções. Não é só reclamar, né, mas, assim, os espaços seguros, né, é para a gente também trazer onde a gente está tendo as nossas vulnerabilidades e problemas. E acho que o terceiro, cara, que aí junta tudo isso daqui, que até agora eu só falei de pessoas, né, de comportamento. Cara, a gente começa a trabalhar com governanças técnicas. E aqui eu acho que fecha um ciclo, né, na minha visão, na minha opinião, né, Murilo, onde a gente começa a conectar, né, o melhor do ser humano com o que a gente tem hoje de melhor nas nossas especialidades técnicas, né, que é a gente pensa em arquitetura, a gente pensa em engenharia, a gente pensa em processo, a gente pensa em método. Cara, por que não aplicar toda essa governança técnica, né, em cima desse processo para que a gente, como pessoa, né, como conscientes, né, evoluindo e com espaços seguros para a gente trazer problemas, a gente pode também direcionar aqui as arquiteturas, as nossas estruturas, para ela fechar aqui essas arestas, essas pontas soltas, sabe? Então, quando eu olho para a liderança hoje, tá, eu principalmente penso nisso. Eu penso nessas 3 formas. E como que a gente aplica isso no time, cara? Reconhecendo isso também nas pessoas. Tentar tirar os seus vieses, né, interpretações além, mas abrir também conversas, né, seguras com essas pessoas para entender como que a pessoa está enxergando isso, como ela não está, como que está sendo o espaço, ela está se sentindo à vontade para trazer ou não, se ela está se sentindo, ela está conseguindo trazer um problema, mas também pensando numa solução, e como que eu tento fechar uma governança mínima técnica para a gente conseguir trabalhar sobre isso, né? E aí a transição que eu coloco aqui, assim, hoje, né, pensando numa posição de engenharia de desenvolvedores, né, a gente tem que pensar assim, cara, eu quero sair de quem escreve código, né, para quem formula problema, para quem define arquitetura, quem define as restrições reais, né, dentro de uma necessidade e quem garante o impacto para o negócio. E aí vocês, não sei assim como que vocês trabalham no dia a dia, tá? Mas o código, né, a gente já ouviu esses termos aqui nas redes sociais, ele está virando commodity, né, cara? E quando algo vira commodity, vira alguma coisa default, padrão, tudo mais, não é ali que está o valor, né? Mas sabe onde que está uma coisa que é imutável, que ainda continua sendo valor, que vai ser e continua sendo necessário? É quem está resolvendo o problema. É quem define os guardrails, quem define estruturas reais de limitadores de segurança, é quem faz o que a gente fala de MRM, né, que é o Model Risk Management, assim, você avalia os riscos, né, de uma determinada demanda. Ou seja, será que a gente está perdendo de fato espaço, né, a pergunta-chave, né? Será que a gente está deixando de ser, né, os desenvolvedores, ou a nossa engenharia, ou a gente vai virar de fato fazendeiro em 2027? Ou, na verdade, a gente só está ressignificando o nosso trabalho e olhando para onde o nosso trabalho ele vai ter maior impacto, entendeu? Porque, até onde eu acompanhei aqui brevemente, né, com vocês estão fazendo um trabalho aqui super legal, fazendo uma leitura sobre livro, um capítulo de arquitetura, né, de clean code e tudo mais. Cara, olha que interessante, né? Esse livro não está falando sobre só escrever código, mas olha o quanto de disciplina tem lá dentro, o quanto de problema está tentando se resolver com um tipo de padrões, né? Cara, aquele livro, ele é muito mais do que escrita de código. Ele é muito mais sobre resolução de problemas reais. Então, assim, o que a gente está vivendo no final das contas é, assim, é tentar abstrair o que é uma tarefa talvez repetitiva, né? Torná-la mais automatizada, mas também ganhar aqui mais domínio aqui para a gente fazer aquilo que importa de verdade, onde que a gente vira jogo e vira resultado. Né? E aí, quando a gente vai na linha de pessoas, né? E aí é que a parte interessante. Essa matriz aqui, ela tá bem resumida, fechado, gente? Assim,
é uma coisa um pouco mais didática, tá? E é um pouquinho dedo na ferida, né? Quando a gente está... Aqui um breve parênteses, tá? Que acho que vale depois, se você tiver curiosidade para pesquisar. Existem algumas linhas hoje de gestão de pessoas, tá? E isso não é balizado, mas é algo que eu acredito também, que e principalmente dado que a gente está tendo mudanças, né, geracionais, então hoje estão vindo grupos de pessoas que pensam, né, agem de uma forma diferente, né, e eu, cara, com 21 anos de carreira aqui, eu peguei algumas pessoas, né, de vários tipos, estilos né, nessa trajetória, e eu não estou falando que é bom ou ruim, não é isso nem o tema. Mas o ponto é, as pessoas estão diferentes, né? E aí a gente tem que entender como gerir também de uma forma diferente todas as pessoas, né? E aí um ponto que é interessante, que uma visão de gestão do futuro é que não é só uma gestão só baseada no resultado de entrega, mas é uma gestão de emoções. E, cara, o que significa isso? É assim, eu consegui compreender um pouco de como que aquela pessoa está se sentindo, como que ela se enxerga, né? Como que é o comportamento e tentar direcionar, né? Guiar, né? Porque a gente não é responsável, mas a gente tentar guiar aquela pessoa para que os comportamentos sejam comportamentos funcionais, comportamentos de desenvolvimento, comportamentos de evolução. E aí existem alguns conteúdos na internet, mas tem uma matriz que eu acho muito interessante, que elas são 6 bloquinhos, cara, que ela divide assim entre comportamentos funcionais e comportamentos disfuncionais. E ela fala um pouco sobre ansiedade, entre outras coisas. Cara, eu adoro essa visão, porque isso é uma coisa que me ajuda na minha autorreflexão. Quando eu estou, às vezes, angustiado, estou com alguma coisa na cabeça que eu não tô legal. Cara, às vezes eu paro e penso naquela matriz e falo assim, cara, esse problema que eu tô tendo aqui, ele tá sendo... Onde que eu tô encaixando nessa matriz? Ele tá sendo um comportamento funcional ou disfuncional? Porque quando a gente está nos comportamentos disfuncionais, eles não levam a gente a lugar nenhum, mas quando a gente está no funcional, a gente vai longe. E aí eu vou dar um exemplo do que a gente vive, né, o que a gente percebe nessa matriz. Cara, a gente hoje, né, quando a gente está liderando pessoas, principalmente nessa era, a gente está encontrando vários tipos de perfis, né? Inclusive tem uns vídeos no YouTube bem interessantes que colocam essa escala de uma forma bem mais robusta, assim, né? Bem mais até Black Mirror, nos sentidos mais extremos, né? Mas, assim, gente, tem gente que tá com... A gente percebe, né? Percebe um comportamento de resistência, né? E por muitas vezes até um cinismo, sabe? Ah, IA vai funcionar assim, acredita. Ah, é uma bolha. Ah, é uma... Assim, cara, o que está por trás disso, né? É um pouco de medo também de desvalorização do esforço, medo de uma perda, né, de senioridade, que é acumulada, né, ao longo dos anos. Cara, as pessoas com que eu conversei, né, que eu converso no dia a dia e tudo mais, quando eu percebo que tem uma certa resistência, né, tem muito esse medo atrelado, né? Falo assim, cara, se eu usar isso daqui, o que vai ser do meu encarreiramento, né? O que vai acontecer com o meu cargo? Vou deixar de existir? Né? Eu já passo para a intervenção. Segundo grupo, né, que eu coloco, cara, tem gente, e isso eu até brinco, né, de uma forma muito respeitosa, mas brinco, assim, cara, tem uma galera que tá tão bitolada, viciada no uso, né, que para tudo vira, né, usar IA, né, a qualquer custo, assim, para tudo. Assim, praticamente uma delegação completa. Não só, e isso pode se expandir para qualquer área que a gente for pensar aqui, né. Esses dias eu estava vendo lá pessoas que delegam a terapia, né, a análise do seu comportamento de conversa e tudo mais para uma IA. Cara, é legal, desde que você use com muita consciência, mas é perigoso. A IA não, ela é só um algoritmo, você pode também estar repetindo um comportamento ruim, ela pode estar te revalidando. Às vezes, né, assim, precisa ter um critério, né, uma percepção. Mas, assim, essa adoção cega, né, que a gente também vê no dia a dia, cara, às vezes por uma pressão gerencial, ou uma pressão por velocidade, ou uma falsa ilusão de produtividade individual. Cara, as pessoas fazem, assim, que você percebe que a pessoa, ela manja muito do que ela tá fazendo, mas ela tá fazendo a qualquer custo. Cara, isso também tem esses medos por trás, né, mas isso também tem que ser trabalhado, sabe? Tem que ter cuidado. E aí, cara, acho que o mais complexo é paralisia por ansiedade. Cara, eu já vi vários profissionais, assim, né, que
principalmente no momento atual, né, a gente começa a detectar isso, principalmente de transformação, que, dado a quantidade de conteúdo, de informação, de turbulência, de ruído que se tem em cima do tema, né, e de respostas não concretas, né, cara, a pessoa, ela começa a sentir, assim, tem até um termo que é bem utilizado nos Estados Unidos, que a gente está importando para o Brasil, né, a gente adora importar essas coisas, né, chama FOMO, né, Fear of Missing Out. Cara, é tanto conteúdo, é tanta coisa que a gente fica com medo de estar perdendo algo, medo de não sei o que lá. É o Cloud Opus 5, é o Mythos 6, é o Codex, Cara, é tanta coisa. E aí, assim, você ficou um dia sem olhar o seu feed de notícias, né, as informações rápidas ali, né? Cara, parece que já nasceu 32 modelos novos, um modelo chinês que faz tudo que o outro não faz, é um cara que está invadindo sistemas, você fala, meu Deus do céu, o que está acontecendo? Eu perdi tudo, né? E aí depois você termina esse bombardeio de informação com, cara, fica tranquilo, o ano que vem você não está mais empregado, né? Tipo, pô, maravilhoso. E essa paralisia por ansiedade, ela só gera o quê? É o que o termo já fala, né? Você fica parado, você não sabe o que fazer. E, cara, onde que entra a liderança, né? A liderança de pessoas, mas a nossa liderança está em tudo mais, em cada uma das etapas. Cara, se a gente tem resistência, né? É tentar reposicionar, né? Aquele talento daquela pessoa. Cara, concorda que pessoas que são tecnicamente muito sêniores, que ela fala assim, cara, esse negócio não serve para nada, eu consigo fazer melhor. Cara, por que não reposicionar esse talento, esse conhecimento, essa forma de agir, tipo, na arquitetura, para se fechar as arestas e as lacunas desse tipo de entrega, sabe? Cara, essa pessoa, ela conhece tanto, ela é tão forte, tão estruturada, cara, que ela pode mentorar outras pessoas, mas ela também pode ser as pessoas que vai definir os guarda-reios, né? Então, olha que interessante, né? E conecta com aquela gestão situacional. Cara, identificar o que a gente tem de melhor e na situação, no momento, a gente posicionar essas pessoas para conseguir alavancar. E aí, indiretamente ou diretamente, né, que essa é a intenção, essa pessoa que está resistente, ela vai passar a trabalhar com aquilo, mas ela vai ser direcionada e focada num determinado serviço. Sabe? A pessoa que está mexendo, mas fazendo de qualquer jeito e tudo mais, cara, tudo legal. Ela já está engajada, ela já está no tema, ela já está trabalhando. Ela precisa do quê? Cara, vamos garantir o que a gente precisa entregar? Qual que é o final desse resultado? Vamos definir alvos, né? A gente utiliza aqui muito definição de pronto, né? Definition of done, né? Vendo aqui da metodologia ágil. Assim, traz essa pessoa, cara, como que a gente trabalha, né, as defesas racionais assim, de decisões arquiteturais, como a gente pensa em como balizar, né, e provocar essa pessoa também a olhar para que a decisão da máquina ela esteja atendendo a aderências, né, governanças, né. Então, você utiliza essa pessoa que usa, mas você começa a direcionar, calibrar ali, né, esses guarda-rios para que não seja um uso por uso. E, cara, quando a gente tem uma pessoa que está paralisada e tudo mais, a gente tem que começar pequeno, curto. E isso aqui, cara, de verdade, no dia a dia a gente ignora, na nossa grande parte, tá? Mas às vezes rituais curtos, cara, pequenos, assim, numa daily, pedir para a pessoa apresentar, pensar para, cara, faz uma coisa pequenininha, usa, né, de uma forma mais direcionada, faz coisas assim, trabalhos de formiguinha, né? Isso reduz um pouco da carga cognitiva da pessoa, mas faz ela focar em uma coisa que ela consiga experimentar e fazer. E aí, na hora que ela consegue fazer a primeira, faz a segunda e tudo mais, cara, a tendência, o que eu acompanho, é que a pessoa ela vai ficando confortável em cima daquilo, ela vai experimentando novos, né, tendências e tudo mais. E aí a tendência dela é sair daqui para cá, é adoção séria. E é uma coisa que eu falo para vocês, gente, assim, todas as pessoas que eu conheço que usam pra caramba, usam no seu modo a IA, você fala assim, cara, que são especialistas, que são bravos no negócio, todos eles acabam passando por um mix desses comportamentos, mas tem uma coisa que é muito engraçada, assim, e eu admito que eu não tenho nenhum paper aqui, agora é só meu observacional. Caras, elas entram num modo individual. Então, tudo que a gente fala de trabalhar em equipe e tudo mais, essas pessoas que trabalham pra caramba com IA e tudo mais, elas parece que criam um síndrome de superpoder, que elas falam assim, caramba, eu posso fazer tudo, eu posso fazer muitas coisas, eu posso fazer muitas tarefas. E aí, o que antes ela dividia entre um grupo de pessoas, ela tem uma tendência de puxar para si só. Então, ela faz de uma forma individual.
E aí é onde que é a parte perigosa, né? E essas pessoas a gente fala assim, cara, não é porque você está conseguindo fazer 10 coisas ao mesmo tempo que você tem que fazer 10 mais 5, né? Cara, a gente trabalha em equipe, a gente tem que dividir. Então, cara, tem diferentes contextos, diferentes, mas basicamente, principalmente nessa dor aqui, é assim que eu faço essa divisão assim macro pensando em liderança de pessoas, tá? Já que tem alguma mãozinha, alguma coisa, ou posso seguir aqui? Pode seguir. Ou se alguém Boa. quiser perguntar, Fiquem à só- vontade, gente, porque depois a gente ou, vai bater papo pra caramba também sobre isso, tá? ou colocar pergunta no chat. Fechou. Vou seguindo por aqui, tá bom, Jack? Sim. Mas assim, então vamos fazer o seguinte, vou quebrar um pouco desse protocolo aqui de perguntas, tá? Agora eu quero fazer uma pergunta para vocês, tá bom, grupo? E aí eu queria saber, assim, de vocês, assim, tá? Fique à vontade, pode mandar pelo chat, pode mandar por, pode levantar a mão, a gente pode conversar aqui, mas assim, quando eu mostro tudo isso daqui, como que vocês absorvem isso, tá? Mas eu queria fazer a pergunta-chave é o seguinte, vocês acham que isso é novo? Vocês acham que isso que a gente está vivendo nunca foi vivido antes? E essa é a pergunta que eu deixo para vocês. O que vocês acham, assim, na visão de vocês? O que isso tudo que essa realidade nossa hoje, assim, isso já aconteceu em algum determinado momento? Ou é a primeira vez que a gente está vivendo isso? Podem fazer reaçõezinhas, tá? Se vocês quiserem também, tudo mais, assim, mas é uma pergunta de reflexão, de fato. Boa noite. Boa noite. É, eu acho que isso é uma coisa muito cíclica, sabe? A gente vive, não sei se a palavra é constantemente, mas com uma boa regularidade em TI, acho que em todas as áreas. E aqui eu vejo que já tivemos momentos parecidos, como por exemplo ali, não tão distante, foi a questão do low code e no code. Que quando Muito surgiu bom. foi aquela febre de que agora a gente não vai precisar mais de dev, porque qualquer um vai conseguir Muito fazer bom. sistema com pouco conhecimento e a gente viu que não vingou. Assim, tem as suas utilidades, mas não foi da maneira como algumas pessoas pensaram que ia substituir, que ia acabar com tudo de uma vez só. Da mesma Muito forma bom. que eu vejo que está sendo aí agora. Eu consumo alguns conteúdos bacanas e vejo uma reflexão esses dias que eu achei bem interessante. A gente já vem um tempo bom aí com questões de LLM, se a gente botar ali desde quando o ChatGPT surgiu, por exemplo, junto com a API dele, né? A gente ainda não tem, por exemplo, grandes. Vou citar um exemplo, talvez quando eu citar o exemplo todo mundo lembre quem é que cita. A gente não tem um Figma 2, por exemplo. Tipo, a gente não Perfeito. teve aquele boom, aquela criação gigantesca a partir disso. A gente consegue gerar coisa muito mais rápida, mas não foi nada revolucionário ao ponto de, como você falou durante sua apresentação, Murilo, gerar aquela histeria de que tudo acabou agora, vamos virar fazendeiro. Cara, muito bom. Carlos, cara, excelente ponto, assim. E de verdade, eu vivi, inclusive, essa história do no low code, cara, visceralmente. Porque, inclusive, numa das minhas passagens aqui de trajetória, é, eu vou até abrir um parênteses disso daqui, porque eu acho que é legal compartilhar, cara. Quando eu estava lá em 2020, não, 2021, a gente teve a pandemia, né? Cara, todo cenário complexo, caótico, uma tristeza, certo? A gente dentro do setor bancário, a gente viveu uma parada muito difícil. Cara, uma coisa é você estar num ambiente que é 100% digitalizado, outra é você estar num ambiente que já existe, já convive contigo pelo menos há 90 anos, né? Então você tem sistemas de diferentes complexidades, maturidades e de arquiteturas e tecnologias, tá? Coisas mais antigas e mais novas. Cara, a pandemia ela nos obrigou a gente a fazer digitalização por tudo que é lado. E uma das coisas que apareceu lá foi assim, cara, como a gente faz muita automação, como a gente utiliza ferramentas de no-low code para a gente tentar acelerar o máximo de coisas aqui, porque a gente precisa digitalizar coisas que a gente nem imaginava digitalizar. E, cara, foi um fervo, foi um boom. Assim,
Não só de uma perspectiva de contratação de pessoas, mas também desse tipo de... Cara, se eu começava a olhar essas ferramentas, pareciam milagrosas, né? Que elas iam resolver todos os tipos de problema. E aí as pessoas tinham adoção, vai fazer, não mexe, não sei o quê, mas elas não resolviam todos os problemas. E aí a gente acabava fechando algumas arestas. Então, assim, cara, só que naquela época, o que aconteceu? O sentimento de velocidade que a gente vive hoje acontecia lá. Pô, peraí, por que eu preciso de toda essa estrutura se eu, com uma ferramenta, meia dúzia de drag and drop, né, coloco aqui, eu consigo publicar e faço uma solução. Cara, ótimo, ganhou velocidade, mas eu não ganhou estrutura, né? Então, cara, esse é um exemplo prático, assim, que a gente já viveu parte disso, né? Cara, muito bom, muito obrigado por ter compartilhado isso aqui, que eu vou usar um pouco disso também um pouquinho mais para frente, né? Aqui no chat, eu estava vendo, Jaque, que até o Leandro Pérez, obrigado por ter compartilhado, ele falou assim, já vivemos, né? Sim, e talvez eu vou até trazer uma próxima visão aqui para vocês terem uma ideia que não é tão recente, tá? Que a gente viveu isso, tá? No outro aqui, o Paulo, né? Obrigado também por ter compartilhado o chat, né? Ele falou assim, acho que nossa área, né, passa por isso recorrentemente quando novas tecnologias técnicas emergentes são suficientemente disruptivas ao que estamos acostumados. Cara, excelente ponto. O Leandro colocou também, né, internet, né, entre outras coisas. Cara, maravilhoso. Assim, é muito sobre isso. Eu vou pegar depois esse gancho aqui do Paulo para o próximo slide. Eu vi que o Júnior Martins levantou a mão. Júnior, pode falar, por favor. Boa noite, pessoal, tudo bom? Boa noite. Me ouvem bem? Sim, perfeito. Beleza. Eu vou dar uma perspectiva aqui do ponto de vista pessoal, porque acaba sempre a gente falar assim, se você enxerga que já existiu isso antes, eu posso falar do que eu já passei por isso, né? Porque eu passei assim, então assim, eu permeio por duas áreas, né? Eu tô aqui na TI e também estou no direito, né? Então assim, tem mais ou menos 10 anos que eu estou na advocacia e assim, eu peguei a digitalização, porque a gente pegou o PJS, aí do pessoal, teve digitalização, saiu muita coisa do físico para o digital, e a gente acaba vendo que o tribunal quer modernizar alguma coisa aqui, lá, mas assim, nunca antes houve um impacto tão grande no fluxo de trabalho do judiciário como agora com a LLM, né? Concordo. E assim como o setor da TI está sendo modificado, assim, normalmente tem aquela histeria, vai acabar os empregos e tal, e depois vem aquele negócio, human in the loop, né? Não, a gente precisa do técnico para estar conduzindo a IA, porque a IA vai acelerar, potencializar o trabalho, né? E acaba que pelo menos assim, até hoje na prática que eu tenho visto é isso, né? Muitos lugares ainda estão tentando ver qual lugar deles, o que eles fazem com a IA, se eles adotam na esteira, como eles atualizam a esteira. Eu tive até uma reunião hoje sobre isso, né? Como é que o pessoal está vendo, como é que fazer com a LM para poder trazer as specs para AMD e poder fazer com que o cliente participasse. Então, assim, a esteira de TI, ela acaba que está incorporando isso, mas em alguns setores isso chegou de forma diferente. Por exemplo, um gabinete que às vezes não conseguia ler processo, na prática está se delegando a análise de autos para um LLM. A LLM ela não tem cognição humana para fazer a análise do caso, então, assim, é uma geração de texto estatístico, né? Gera-se um resultado estatístico e a gente está meio que em alguns setores entregando coisas estratégicas que são para LLM. Então, assim, eu, no meu ponto, eu nunca vi nada similar, né? Porque a computação, o acesso à internet, o acesso a poder computacional não trouxe a mudança que teve no judiciário como a gente teve com o LLM. Né? Então, assim, para mim é algo realmente que veio de forma nova, né? Bateu diferente, digamos assim, né? Sim, sim. E, cara, é perfeito, assim, é perfeita colocação. Aqui, né, quando eu falo dessas transformações, tudo mais, desse medo, né, nas pessoas, é inegável, né, que a era que a gente está vivendo, ela está gerando, ela é exponencial e está atingindo diversas áreas, assim, de produção, né, de cadeias de produção e também desde saúde também, que nem você falou do judiciário, né. Cara, assim, todo mundo está sendo impactado, afetado, né. Quando a gente olha para uma numa linha de desenvolvimento, né, o que eu percebo também é que tem muita gente olhando, né, engenharia, né, arquitetura, tudo mais, o pessoal olha para isso e fala assim, meu Deus, vai acabar meus empregos e tudo mais. E aí que é o gancho, né, cara? E aí eu vou até fazer vou puxar para a próxima visão, cara. Que você falou uma coisa interessante, né? Olha que legal essa visão. E eu vou falar uma coisa para vocês antes de começar a detalhar essa visão, tá? Eu tenho o privilégio, cara, assim, de ter conhecido muitas pessoas e muitas gerações de verdade, assim, na minha carreira. E eu tenho hoje uma pessoa no time
tá? Não vou citar nomes aqui e tudo mais, mas é uma pessoa que ela me trouxe, tá? Uma reflexão, um compartilhamento de um... E ela, assim, foi simplesmente, assim, um compartilhamento rápido, mas que isso caiu nos meus enviesamentos e nas minhas formas de enxergar o mundo, tá? E aí me revalidou numa afirmação, que eu posso estar muito errado, tá bom, gente? Mas me revalidou e me fez pensar assim, cara, eu acho que faz sentido. Essa pessoa que eu tenho no time, ela pegou o final de desenvolvimento com cartão perfurado. Vocês já ouviram falar disso, assim, grupo, vocês aqui, de desenvolver soluções com cartão perfurado? Ou não? Ou pode ser uma novidade total aqui, só para vocês entenderem. Caramba, Porque, cartão perfurado de verdade, Murilo? de O verdade, Uncle Bob, ele cita, né, o cartão perfurado no livro acho que tem um dos livros dele que ele cita sobre cartão. Acho que, mas só eu que eu já vi. perfeito. Cara, assim, André, excelente, porque essa mesma reação sua foi a minha. Eu falei, caramba, eu já vi isso num livro. Né? Mas nunca, de verdade, eu vi na prática, tá? E aqui no grupo, né, assim, o Leandro colocou, cara, tem relação com o COBOL, sim, né, tudo mais. Aí o Paulo fez até uma brincadeira que eu achei maravilhosa, que é assim, primeiro descobrimos o fogo, depois o cartão perfurado, foi por aí mesmo, né? Na época dos astecas, né, e maias, né, eles faziam isso, né, brincadeiras à parte, né? E o Carlos até fala aqui, né, que ele também já ouviu falar, né, que já viu, inclusive, desses cartões. Carlão, você acredita que eu só vi por foto, cara, assim, na internet, por pesquisa, mas nunca vi pessoalmente, cara, assim, e é uma relíquia. E, cara, olha que louco, assim, essa pessoa, qual foi a reflexão dela? Eu tava conversando sobre isso com a pessoa e a pessoa soltou simplesmente para mim de uma forma extremamente pragmática e bem rápida, foi bem jogada, assim, e me impactou de uma forma que eu falei, peraí, não esperava por essa. Ela virou e falou assim, Murilo, a IA é só mais uma mudança, cara. Aí, assim, toda vez, a minha vida inteira, desde que eu começo a trabalhar, eu tive que me reinventar e mudar tudo e tudo mais. Assim, essa pessoa tá num nível, né, de percepção, né, de De Nirvana, autopercepção e né? exato, voltamos para aquela visão lá atrás, né, falar assim, inteligência emocional lá em cima, segurança psicológica, principalmente porque pode trazer tudo mais. Eu falei assim, cara, perfeito, né? Só que isso me trouxe um paralelo. Eu falei assim, cara, peraí. Como que era a história, né? E assim, se a gente olhar para a engenharia, para desenvolvimento, desde que a gente começa lá atrás, cara, a gente teve grandes movimentos que tiveram grandíssimos impactos assim, para tudo que a gente pode pensar. Cara, aqui, olha que legal, ó. Até o Favone colocou, né? O Fábio Favone aqui. Cara, COBOL, AWS, Full Stack, Anaveia, cara, tudo isso, velho. Assim, olha quantas transformações. E aí, assim, cara, eu fiquei pensando, como que eu faço essa timeline numa perspectiva do medo, né? Porque quando a gente está lá em 1960, que tudo é compiladores de máquina, que eu tenho que fazer, não tinha linguagem de programação, não era Fortran, era Assembly, cara. Eu fazia pinagem eu discuti, eu falava assim, cara, eu tenho que ligar o pino X e Y, eu tenho que fazer, a gente mexia num nível de hardware, cara. Fazer um hardware funcionar tudo mais nesse tipo assim, cara, era milhares de linhas de código, assim, uma construção muito complexa, entendeu? E aí, cara, aquilo demandava muita especialidade, muita profundidade, assim. E aí, o que acontece, cara? Aquelas pessoas, quando elas saíram daquele assembly, né, para o Fortran, quando eles saem dos cartões perfurados, né, para uma linguagem que é um pouquinho mais estruturada e escrita, cara, aqueles desenvolvedores também sentiram medo, né? Ele falou assim, cara, vai ficar muito fácil desse jeito. E cadê o rigor técnico? Cadê toda essa profundidade que eu estou fazendo? Gente, tem um filme que é fantástico, chamado Estrelas Além do Tempo, que ela conta a história de 3 engenheiras mulheres que foram na NASA, né, e tem toda uma questão histórica complexa, racial, né, e que, enfim, infelizmente vivemos, né, mas, cara, ela conta, tem uma passagem ali que fala sobre a mudança, né, que eles estavam tendo de calculadoras, assim, as mulheres, né, eram matemáticas, né, elas eram chamadas de calculadoras, né, eram calculadoras humanas para fazer cálculos.
eles estavam colocando o mainframe. E nessa que estavam colocando o mainframe, cara, ali mostra um pouco desse medo, um pouco do que a gente está vivendo hoje. Cara, eles estavam botando uma máquina e ia substituir todo aquele grupo, aquele grupo de trabalho que eram calculadores, né? Que eram calculadoras humanas. E, cara, naquele momento lá, teve uma das engenheiras ali que ela começou a pegar livro, né, se não me engano, era de Fortran, né, e COBOL, alguma coisa do tipo ali, e ela começou a estudar aquilo tudo mais, porque ela falou assim, pô, peraí, eu não vou ser substituída, eu vou desenvolver em cima dessa máquina, cara, e ela foi uma das melhores desenvolvedoras que se teve, assim, e foi super pioneira também nessa fase. Cara, recomendo esse filme porque ele mostra um pouco dessa passagem, né, obviamente um pouco mais estilizado, entre outras coisas, mas, cara, acho que a essência passa aí o recado. 1980, cara, PC, sistemas descentralizados, a gente começa a falar de clientes servidores, cara, cabos coaxiais, redes, entre outras coisas, você fala assim, caraca, gente, vamos perder o controle da infraestrutura, o mainframe, especialistas vão morrer. Gente, eu fui para a faculdade nos anos 2000, né, início dos anos 2000, 2005, eu fiz um técnico, né, de informática antes, né, nos anos 90 e poucos, enfim, né, eu não vou recordar agora exatamente o tempo. Cara, naquela época do técnico, o cara falava assim, abertamente, os professores, não vai ter mais mainframe, cara. Estamos em 2026, ainda tem mainframe, entendeu? Cara, naquela época, cara, imagina o programador mainframe naquela época, que é um pouco do que o pessoal comentou aqui no chat, cara, falou assim, gente, eu não vou ter mais espaço, eu vou perder meu emprego, cara, acabou, eu tenho que me modificar, eu tenho que ir para distribuída, cara, estamos falando de 20 anos depois, né? Anos 2000, cara, a gente começa a vir, principalmente com as stacks de Linux, open source na veia, aqui comprar software lock-in com fornecedor, a gente constrói os nossos, começa a vir web frameworks, caraca, a gente tinha um framework por dia, cara, entendeu? Eu trabalhei com Java, cara, JSF, cara, assim, é horroroso, assim, dá medo, hoje, pelo que se tem, mas, cara, era incrível na época, mas todo dia, cara, gente, e aí o que acontecia? Era a mesma coisa, e eu vivi isso, tá, gente? Eu vivi na pele isso. Eu falei assim, pô, peraí, o que eu tô construindo aqui não faz mais sentido, toda hora que tem na internet tem uma coisa de graça, eu só tenho que baixar e usar. E aí eu também ficava baixando um monte de coisa e poluía todos os meus projetos, porque cada dia saía uma coisa diferente, eu ficava um monstro gigantesco de manutenção. 2010, cara, nuvem, DevOps, cara, infraestrutura elástica, automatizada, cadê os times de infraestrutura? E eu vivi também essa parte, porque nessa época, cara, sabe qual que era a maior briga que tinha? Eu era desenvolvedor de software, cara, e eu ficava assim, o problema da aplicação não é a aplicação, é o servidor. Aí o cara lá do servidor falava assim, não, o problema não é aqui, vocês estão fazendo a aplicação errada. Caraca, era um quebra-pau. E aí todo mundo assim, não, vê a nuvem, cara, vamos migrar tudo para a nuvem, vamos evoluir, vamos fazer, porque não vai precisar de infra, cara, até hoje, assim. E, cara, a gente chegou numa era agora, assim, de IA generativa, e teve no-low codes antes, teve muitas coisas aqui, né, mas no highlight trago para IA generativa e a gente. E, cara, a gente está aqui, meu Deus, a máquina vai criar lógica, sintaxe, o meu conhecimento acumulado não vale mais nada. Cara, esse medo não leva a gente a lugar nenhum, cara, e esse é o medo que a gente, como líder, tem que tratar no dia a dia, porque, assim, cara, desde 1960 aqui, numa trajetória, a gente tem medos do que a máquina está fazendo, e no final, cara, ela não está diminuindo, né? E olha que louco agora, quando a gente sai de um estágio, né, comportamental de disfuncional e pensa num funcional. Cara, em 1960, o foco migrou para engenharia de requisitos e regras de negócio, cara. Aquela galera que perfurava cartão, que escrevia código assembly, eles começaram a fazer interlocução com as áreas de produtos, né, operações de negócio ali, para falar assim, cara, quais são os requisitos mínimos para a gente desenvolver? Quando a gente vai para os anos 80, com PCs, cara, começa a vir um surgimento de arquitetura corporativa, sistemas distribuídos, aquilo que ficava extremamente restrito para grandes empresas e corporações, ela começa a ganhar uma escala já de número menor. Então, as empresas, assim, pequenas empresas, elas podem ter um computadorzinho dentro dela, lá rodando alguma coisinha, ela consegue ter isso, né? Cara, isso já é factível. Ainda caro, mas factível. Só para vocês terem um paralelo, cara, em 1987, né, 86 e 87, cara, o meu pai, engenheiro mecânico de formação, trabalhou a vida inteira desenhando motor, tá? Ele resolveu abrir uma escola de informática, cara. Não foi para frente, deu problema, mas, bicho, assim, cara, qual que era a probabilidade disso acontecer?
Então, tem uma democratização, assim, da tecnologia de uma forma bizarra. Ainda é certo, de certa forma, caro, mas, cara, isso aí abre os portos para também ficar para baratear cada vez mais. Cara, quando a gente vai lá para os anos 2000, cara, você tem uma valorização extrema de integração de sistemas. Talvez aqui é onde a engenharia de software e os padrões que vocês hoje estudam é onde ela se consolidou, porque como ficou tão distribuído um monte de coisa, que a integração e a administração de tudo isso começou a ficar complexa. A sustentação de diversos sistemas era difícil, então o pessoal começou a desenvolver padrões de engenharia, evolução, como a gente organiza essa casa, cara. Então, cara, a cada momento da dor surgiu uma oportunidade, entendeu? E aí, quando a gente vai para 2010, cara, me fala uma coisa, a gente foi para a nuvem, tinha servidores, não existia papel de SRE, cloud, arquitetura de cloud, pensar em escalabilidade, resiliência, cara, como assim? Olha a quantidade de coisas, de papéis que hoje estão tanto no nosso dia a dia, assim, que a gente nem se percebe, mas foi de uma transformação que surgiu uma oportunidade, uma nova dor e uma necessidade de resolução dela, entendeu? E aí, cara, e a generativa? Cara, beleza, o código virou commodity. Assim, a gente migra, né, sei lá, de um papel que escrevia código para um cara que está começando a orquestrar uns agentes, né? Ainda está em fases assim meio intermediárias, né? Acho que ainda tem muita coisa para a gente aprofundar, mas cara, no final sabe o que acontece? A gente que tem esses conhecimentos, essa estrutura e tudo mais, a gente passa por uma reformulação e a gente passa por uma linha que a gente começa a desenhar os guidelines dessas estruturas. A gente volta a ser um cara talvez de requisitos, né, que se teve aqui atrás, a gente vira um cara que também que vai olhar para FinOps, SRE, para arquitetura, né, e guidelines, e a gente começa a olhar para esses processos mais automatizados para a gente tentar garantir o máximo de qualidade. Cara, o quanto de cargos e de posições e de estruturas ou de arquiteturas ou até mesmo de livros que não vão ser construídos a partir dessas explorações, né, iniciativas. Assim, eu brinco, né, que em 2027 eu não vou ser fazendeiro, não, mas talvez, cara, pode ser que minha posição vire um gestor de pessoas, mais, né, gestor de guidelines de segurança e de governanças de IA, né, porque talvez esse é o papel do futuro, entendeu? É o cara, da mesma forma que eu tenho um SRE que está olhando para FinOps e estrutura e tudo mais, eu vou ter um cara SRE IA, tá? Pensando aqui em nomes aleatórios, que vai também olhar para esses guidelines para ver se as IAs elas estão se comportando como deveriam ser, e que nem eu esqueci o nome da pessoa que estava compartilhando sobre o jurídico, né? A gente sai daquela delegação total, né, para a gente começar a olhar e falar assim, cara, até onde que é possível delegar, onde que a gente consegue trabalhar e o que é complexo, que tem risco, aqui que a gente precisa eventualmente de uma intervenção humana aqui mais empática, né, com valores éticos aqui que é possível da gente fazer balizas, né? E é isso, gente, assim, o tema foi ganhando corpo, né, mas quando a gente fala hoje de liderança de times aqui, com uso de IA, entre outras coisas, assim, no final de tudo e esse é o fio condutor, entender o que é apenas uma ferramenta, entender, né, como que as pessoas elas vão agir, entender os medos, né, e como a gente converge para comportamentos funcionais, e também entender que cada momento desse daqui, ele requer aqui uma etapa de transformação, da gente olhar de uma forma diferente, com um olhar de oportunidade, entendeu? E aí não crie nenhuma visão míope, assim, né, míope no sentido, assim, sem profundidade, tá? No sentido de que, cara, eu não vou precisar mais estudar, né? Muito pelo contrário. Aquele primeiro dado hoje o mercado talvez está optando por pessoas cada vez mais seniors. E aí o nosso desafio como pessoas aqui é como é que a gente consegue, dentro de um cenário que a gente aprofundar conhecimento, se seniorizar, né, dentro de um ambiente que talvez a gente vai cada vez mais tendo menos acesso ao código. Cara, eu não consegui pensar em nenhuma resposta que seja diferente do que eu vou dar para vocês, cara. É estudando, é lendo, é entendendo, é tentando pegar plataformas, assim, tentar se desafiar cada vez em problemas. O que vocês estão fazendo aqui nessa frente, nessa iniciativa do clube de leitura e tudo mais, de pegar esses padrões e aprofundar livros de estudo e tudo mais, é isso que vai fortalecer, é isso que vai levar a gente para o próximo passo. E, cara, não espere que isso aqui é o fim. O mercado ele está em constante transformação. A gente está entrando dentro de uma floresta que não tem uma rota que já está pré-determinada ou pré-definida, né? A gente não tem que seguir uma trilha, né? A gente está construindo essa trilha.
Então, assim, cara, vão com um senso de curiosidade, com vontade de verdade, porque, cara, tem em cada esquininha aqui, cada pedrinha que a gente tira do caminho aqui, vai ter um universo de oportunidades aqui para a gente tentar construir e fazer coisas de uma forma diferente, tá? E aí, por fim, cara, eu deixei essa mensagem aqui, tá bom? Que é para traduzir e resumir tudo que a gente está falando aqui. Cara, a tecnologia, ela não vai abstrair a ferramenta, tá bom? Desculpa, a tecnologia abstrai a ferramenta. A liderança humana, ela transforma o medo em intencionalidade, tá bom? E assim, não espere dos seus gestores, não espere sejam vocês esses líderes de transformação, esses líderes, né, de vocês mesmos, mas também os líderes das pessoas ao redor, tá? É assim que a gente faz as coisas acontecer e coisas virar, tá bom? Cara, o engenheiro não vai competir, né, com a IA, de verdade, não vai. Assim, mas ele vai potencializar com o uso dela. Então, aprendam, usam, aprofundem, assim, estudem, assim, porque é exatamente isso daqui que vai determinar o que é o profissional do futuro do que é o de agora. Cara, não é uma máquina substituindo, mas é como é que a gente utiliza essa máquina para potencializar cada vez mais. E, assim, estamos há 76 anos de acordo com essa minha timeline nesse tipo de contexto, entendeu? Então, assim, é muito mais tempo de idade que muitos de nós aqui. Então, assim, cara, isso não é novo. Todos os eras, todos os ciclos e todos os momentos a gente viveu exatamente o que a gente está vivendo agora. Não é uma exclusividade nossa. É que quando está na nossa pele é que dói mais, né? É isso, Jaque. Sim, era isso que eu tinha para mostrar para vocês. E aqui fica agora super à vontade para a gente bater papos. Eu ia falar que é assim, bem na minha vez de ser adulto aconteceu isso, cara. Cara, Poxa você viu que vida. não foi bem por aí, né? Não foi bem por aí. Vamos dizer assim, eu admito que uma parte do meu ego, tá? Do meu pessoal, falou assim, caraca, nossa, cara, bem na minha vez, né? Pô, ainda falta mais uns 40 anos aqui para eu me aposentar, vai acontecer isso, pelo amor de Deus. Cara, não, aí depois eu fui, depois da reflexão que eu ganhei de presente, né, da pessoa ali do time, eu falei assim, não, peraí, cara, eu tô olhando somente pro meu umbigo, na verdade já há uns 70 anos que se vive isso, né, e teve um outro paralelo que eu acho interessante compartilhar, né, bem longe, assim, do tema, né, mas a minha esposa, ela também me trouxe uma vez uma reflexão semelhante com essa, né, e aí eu acabei de conectar essa história aqui, pensando. Ela morava numa região assim mais periférica, né, bem mais complexa, vamos dizer assim. E nessa região tinha um cara que na infância dela, o cara ele tinha uma lojinha que consertava máquinas de escrever. E cara, a loja do cara tinha fila, gente, fila para consertar máquinas de escrever. Assim, era um absurdo. Quando chegou o primeiro computador, esse cara ele falava para todo mundo: "Isso não vai dar certo". E ele continuou fazendo manutenções de máquina de escrever. Quando minha esposa ficou adolescente, adulta, né, tudo mais, a lojinha dele ainda estava de pé, mas não tinha mais cliente, porque ninguém mais tinha máquinas de escrever. E ele viveu, cara, pelo menos mais uns 14, 15 anos na persistência, né, de que aquilo não voltaria a ser um dia alguma coisa. Cara, ele fechou as portas, né? Caramba. Então, assim, quando a gente olha para essa reflexão e conecta um pouco com o que a gente está vivendo e tudo mais, né, cara, a transformação acontece em todos os segmentos, cara, entendeu? Estar aberto a recebê-los, que é o que vai diferenciar a gente, se a gente é o profissional do futuro, cara. Assim, é isso. É isso. Aliás, o André aqui trouxe também umas tecnologias bem interessantes, Natural e Abadás. Inclusive, André, fica até uma reflexão, tá? A Vivo, inclusive, hoje ainda utiliza, tá? Natural e Abadás, e eles estão tentando achar uma forma de migrar isso usando IA, tá? Para tecnologias modernas, tá? E olha que interessante, o Abadás e Natural não tem hoje nenhum sistema que migra isso automático, a IA não consegue migrar. Olha aí oportunidades, não é? Que interessante. Então, a pessoa que conhecer isso e conseguir conectar hoje com estruturas mais modernas, cara, pode resolver dores, assim, incríveis, hein?
Você parafraseou lá o livro, né? Aí o Carlos comentou também, muito legal, bacana. O André também. Aí o Carlos aqui também colocou, o mainframe não vai embora tão cedo, não. Cara, não mesmo. E, Carlos, vou dizer mais, cara. Se depois dar uma pesquisada lá, porque dentro da IBM, eu estava vendo que estava já surgindo ali eles estavam desenvolvendo um mainframe que rodava LLM dentro dele, tá? Então, é, talvez vamos ganhar novas carinhas, né? Então, já vinha, gosto muito de JSF, o Daniel aqui. Daniel, você gosta de sofrer, Daniel, essa é a verdade, cara. JSF era bravo, mano. Eu admito que eu gostava, assim, cara, mas depois que veio o React, Angular e tudo mais, eu mudei um pouco a minha visão. O Ivo agradeceu aqui, cara, eu agradeço, na verdade, vocês aqui, vamos conversar mais vezes, sim, no que for possível aqui, o que eu puder agregar em alguma coisa. O Leandro também trouxe velhos tempos, lembro da Olivetti, é isso aí, muito bom. Carlos, disco de vinil até voltou. Cara, é isso, velho. Eu gosto de falar que a vida é cíclica, cara, assim, vai e volta, velho. É que nem um pêndulo. Sabe o pêndulo do relógio? Ele vai sempre testando os limites, né, de cada um dos lados, mas ele vai voltando para o equilíbrio. Então, às vezes, o que é antigo, ele volta. O Paulo também agradeceu, cara, muito bom. Depois eu mando a apresentação para vocês também, fique à vontade. Só vou tirar o slide aí que fala sobre mim, porque aí eu acho que já é um pouco mais de exposição, né? Eu fico tímido, tá, gente? E aí o Carlos aqui comentou sobre Mainframe Forever, cara. Gente, é isso, assim, cara, muito, muito massa. Foi muito legal aqui estar com vocês. Se vocês quiserem também, já que a gente tem mais tempo, como que é? A gente tem mais uns 10 minutinhos, pessoal. Se vocês quiserem fazer perguntas, levantem a mão e para depois a gente caminhar para a finalização. Mas vamos aproveitar esse tempinho. Exato. Ó, se vocês quiserem, eu posso usar esses últimos 10 minutos para falar sobre o Notebook LM. E eu não sou patrocinado por isso, eu deveria. Caramba! Com o notebook LM eu tenho feito. Uhum. Por exemplo, vamos supor, estou lendo o livro. Aí eu leio o capítulo 1. Aí lá dentro ele cria questões. Aí eu ponho o nível lá de mais questões e eu falo assim, faça questões sobre o capítulo 1. Aí você põe eu costumo pôr para fazer questão no capítulo 1 no nível básico, avançado, médio e hard. Aí eu respondo. Aí enquanto eu não tirar 80%, eu não pulo pro próximo capítulo. E outra, Caraca, muito bom. ele consegue com a IA do Google, que agora fugiu o nome, deu branco. Mas a IA mesmo que está junto com o Notebook LM, você consegue. Nossa, deu branco mesmo. Mas com a IA do Google, você consegue adicionar o Notebook LM como fonte de pesquisa. É Não isso sei se você mesmo. já viu. É isso mesmo. É que eles integraram na plataforma, então tudo que você coloca lá você consegue utilizar para fazer pesquisa e corroborar o chat. Inclusive, É. vou até falar para vocês que boa parte da apresentação que foi feita aqui, eu falei que eu ia utilizar a IA para facilitar minha vida, certo? Eu utilizei enquanto dirigia para o escritório, né, porque eu acabo fazendo alguns dias presenciais, eu coloquei lá o celular, né, eu meti um Ei Google, né, e começava a conversar com ele e tudo mais, e iria populando ali minha chat de conversa, né. E aí, nisso daí, eu fui alimentando, né, o notebook LM, né, e como ele virava a base de conversa, eu conseguia conversar através do Gemini com as minhas fontes de pesquisa para fazer o roteiro da apresentação. E ao final eu dei um comando, ele me gerou, né, a apresentação que vocês viram aqui, baseado no roteiro que eu discuti enquanto eu dirigia, cara. Então, assim... Lembrei, eu tenho uns gen também com uns prompts muito animal. É isso aí. animal. Então, eu uso muito o GPT. O GPT, a parte de conversa dele tá de dar medo. Parece que tá conversando com uma pessoa, ele até ri. Cara, você acredita que esses dias aí, assim, parênteses à parte, né, mas utilizando até IA, eu tava usando o Cloud Code, né, cara, eu não sei como chegou nisso, tá bom? Mas, assim, eu tava com um problema ali de uma integração e ele não tava conseguindo fechar, né, resolver, né, por si só, e eu tava insistindo no prompt, né. Eu falei, cara, deixa eu ver até onde eu consigo, e eu tava testando.
Cara, eu não sei explicar, beleza? Fechou? Eu não sei o que o algoritmo fez, mas eu tive um momento que eu falei assim, cara, eu estou conversando com uma pessoa. Eu tive exatamente esse sentimento. Aí eu parei, eu falei, não, bola no chão aqui, calma aí que é só um algoritmo. Cara, o chat me respondeu a seguinte resposta, né? Falou assim, Murilo, eu preciso parar por aqui. Eu não estou conseguindo concluir essa tarefa. Volto daqui a pouco. E eu assim, É, oi? é Que foda, né? surgiu isso? Em que momento no vetor, né? Probabilisticamente, isso se tornou a resposta mais factível para mim, para o meu pedido, cara. Mas posso te falar, eu acho que isso, na verdade, tem a ver com o prompt do É isso. Hernes, né? Lá no Hernes, lá eles fazem isso. Dá essa intenção de que é uma pessoa. Tipo, por exemplo, eu uso muito notebook LM, eu uso muito o Gemini, eu lembrei agora, e uso muito ChatGPT e Codex. Eu usei muito o Cloud também, só que o Cloud, cara, Codex tá no nível, eu tenho umas skills bem avançadas, sabe? Muito bom. Que da Aí hora. eu pego skill, aí eu junto com uns prompts que eu tenho do próprio ChatGPT, ele tem um. Tipo assim, depois. Tem tanta coisa que tem muita coisa pessoal, mas então eu até compartilharia. Mas, tipo assim, eu tenho alguns prompts dentro do. Eu tenho uns meus GPT, que seria no caso, Uhum. que ele tá no nível assim. No nível de buscar muita informação, e eu falo, quando você não souber, não responda. Busque, aí hoje ele busca na internet, ele tá no nível assim. Cara, sério, eu acho que o meu desempenho, assim, eu ganhei uns 80% Não, para é isso aí. desenvolver. Ó, pra você ver, eu fiz no Kubernetes, o que eu desenvolvi? Eu fiz um crawler em Go, um crawler para buscar passagem aérea. Aí esse crawler estava dentro do Google, usando o GKE lá, que é Uhum. o Kubernetes do Google. Só que o crawler estava saindo com o IP do Google. Então os sites de passagem aérea sabia que eu estava saindo do Google. Perfeito. Aí eu fiz uma busca e descobri que, agora eu não lembro o pacote do Go, mas existe um pacote do Go que ele faz é um proxy, na verdade. Ele faz tipo uma VPN, mas não é nem uma VPN. Eu pego o cliente só para você saber aonde eu cheguei. Eu tenho um executável que roda dentro do computador para quem eu desenvolvi esse crawler. Uhum. Aí o cara do computador, ele conecta no meu Kubernetes. Aí o Kubernetes faz uma ponte e usa socket para chegar até o computador da pessoa e sair a navegação no computador da pessoa para buscar as passagens aéreas. Uhum. Não, quando eu vi o que Isso. eu fiz, eu falei, não, eu não faria isso nunca. Acho que sozinho não Uhum. dava, não. Cara, eu imagino. Que da hora. É assim, que da hora. É muito foda, né? Dá uma sensação de superpoder. Eu acho isso incrível, cara, assim, de verdade. Eu acho que é uma. A gente conseguindo bem usar isso daí, acho que a gente vai conseguir exponencializar muita coisa. Assim, obviamente, né? Fazendo os guarda-reios, né? Os devidos fechamentos, né? Mas, É. assim, eu tenho. É o que você falou, assim, cara, dá para fazer coisas que a gente não imaginaria fazendo, né, cara? Não, Isso para mim é surreal. você vê, tem Como, um outro como projeto aconteceu? que eu tava sofrendo para tentar fazer ele na unha, em Go, que é o CNI, né? Container Network Interface para Kubernetes. Fiz tudo. E, tipo assim, igual esse projeto mesmo do Prox, do Kubernetes, foi 4 horas para fazer. Eu fiz comecei a fazer o CNI, eu dei uma avançada, assim, muito grande, foi menos de 2 horas. Vou voltar a terminar a fazer. Como a gente vê como potencializa, né? Então, a gente tem o conhecimento, os fundamentos, e como a IA acaba potencializando essas nossas entregas. Eu acho que eu entendo realmente que essa é uma das melhores coisas que a IA pode trazer para a gente. Mas também entra naquele ponto, não delegar tudo, os nossos papéis começam a É. mudar nesse cenário, e como ter resiliência e adaptabilidade para isso, né? Então, Murilo, eu acho que é o momento da gente agradecer
esse momento que você teve aqui com a gente, uma troca muito rica, muito importante no nosso desenvolvimento, como pessoas desenvolvedoras, como engenheiros e engenheiras de software, e que baita encontro. De verdade, muito obrigada. Eu acredito que todo Eu que mundo está agradeço. bastante feliz aqui com essa conversa. Eu vou pedir para o pessoal respondam ali o feedback, porque é com esse feedback que a gente melhora sempre nossos próximos encontros. E o nosso próximo encontro vai ser dia 2 de setembro, para a gente falar dos próximos capítulos lá do livro de Fundamentos de Arquitetura de Software. Mais uma vez, gente, muito obrigada, Murilo. Quer dar algumas últimas palavras para a gente poder finalizar? Ah, cara, é isso. Acho que só tenho a agradecer de verdade aqui, assim, foi uma baita experiência e agradeço o carinho de todos, assim, as conversas aqui foram bem legais também. E fiquem à vontade, tá? Se vocês quiserem me procurar, podem chamar também lá no LinkedIn. O meu LinkedIn, admito, ele tá meio low profile, tá um pouco atualizado, mas eu estou por lá também, tá bom? Então, fiquem à vontade aqui, gente. E depois eu compartilho também um pouco da apresentação. Cara, vamos passando um pouco dessa mensagem aqui, porque nem tudo é ruim, muito pelo contrário, tem muita oportunidade pela frente e a gente tem que estar aberto para toda essa transformação. É isso. Valeu, Jaque. Obrigado pelo Valeu convite. demais, gente. Valeu, gente. Até o próximo encontro. Valeu.